Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente dos outros. Eu não vou trazer uma reflexão a respeito de algum assunto que eu acho relevante, mas eu vou falar de uma coisa que eu acho muito legal, que é sobre o livro amarelo, né? Não sei se vocês viram aqui, eu estou com um livro amarelo na mão. Mas, não, este não é o livro amarelo do MBL, é um livro amarelo aleatório que eu peguei na minha casa. E é engraçado porque este livro ele fala sobre lições, o título dele é Lições do Rio Grande do Sul, que era um livro que o governo do estado ele mandava, quando eu estava no ensino médio, para as escolas falando sobre o Rio Grande do Sul como se fosse uma espécie de conteúdo estadual, que normalmente não tem no ensino médio, e o governo do estado mandava esse livro. Infelizmente ele não era usado e também não prosperou muito. Mas enfim, essa rápida introdução só para dizer que este era o único livro amarelo que eu tinha aqui na minha casa, ou pelo menos o mais amarelão de todos. E eu peguei ele só para exemplificar, para ilustrar, na verdade, uma coisa que eu gostaria de falar, que é a minha proposta para o livro amarelo do MBL. Bom, por que é a minha proposta? Uma coisa só. Como você sabe, o MBL está com a ideia, né, de construir um livro amarelo de propostas para o Brasil. E o livro amarelo, ele vai abarcar todas as áreas possíveis, tudo aquilo que o governo precisa fazer e tudo aquilo que existe uma posição de Estado para o Brasil. Só que o livro amarelo ele não vai ser uma coisa amadora, ele vai ser uma coisa muito séria e uma coisa profissional, onde as pessoas que vão contribuir, cada um vai contribuir com a sua área, não é uma coisa aleatória. Bom, então eu resolvi apresentar uma proposta para uma área que eu acredito que eu tenha a capacidade de falar sobre, que é da minha área de formação. Eu sou formado em jornalismo, para quem não sabe, eu estudei 5 anos de jornalismo. Quando eu comecei, ainda era comunicação social, e no meio do trajeto eu peguei uma troca de currículo. Infelizmente, eu acho que grande parte das pessoas que se formam, principalmente quando elas demoram um certo tempo, pegam uma troca de currículo no meio. Eu peguei a troca de currículo e mudou o nome do curso de comunicação social habilitação jornalismo para o bacharelado em jornalismo. Bom, mas enfim, qual é a minha proposta? O que eu pensei? Dentro da comunicação, né, da comunicação pública, da comunicação social dos países, existem diversas iniciativas dos próprios países, dos governos ou um órgão como de Estado, para fazer a comunicação tanto internamente quanto externamente. E aqui pelo título vocês já devem ter visto que eu falei de 2 iniciativas estrangeiras que eu gostaria de falar brevemente aqui, para depois falar qual é a minha proposta que eu vou querer tentar incluir no livro amarelo. Bom, eu acho que todos vocês conhecem a BBC, que é a British Broadcast Company, que é teoricamente a rádio oficial do governo do Reino Unido. E ela existe desde 1922. Há poucos dias atrás, foi em outubro, a BBC ela fez 100 anos. E ela funciona como um canal oficial. Na verdade, não é um canal, são vários canais, tanto de rádio. Claro, quando ela surgiu, ela era uma rádio, a televisão não existia ainda, em 1922. Depois, ela se tornou um canal de televisão e tem muitos sites. E o que chama atenção é que não só na Inglaterra eles fazem uma excelente comunicação pública, como eles fazem comunicação para muitos outros países. Existe o serviço Mundo da BBC, que é um serviço em língua espanhola, e também existe vários outros canais que eles são em línguas estrangeiras, como no Canadá eles têm uma BBC que é em francês, para os quebequenses, tem serviços na Polônia, tem serviços em vários países que foram colônias da Inglaterra, tem sites, canais de televisão e também rádios que funcionam em línguas estrangeiras. E isso, em grande medida, serve para não só comunicar aquilo que com o povo, né, deles, mas, sobretudo, com as pessoas dos outros países, para levar a influência do Reino Unido para outras partes do mundo. E isso é muito importante. Todos os países que têm uma projeção global de interesses, e uns não têm tão global assim, mas eles são nações organizadas, eles têm meios, agências de notícias públicas, que eles fazem o compartilhamento da visão de mundo que eles têm. E muitas vezes, não só uma coisa assim muito ostensiva, digamos, ok, nós estamos fazendo propaganda do Reino Unido,
Mas o simples fato de a gente ter muita cobertura, muito acesso a informações sobre aquele país, faz com que a gente aumente a nossa vontade de saber sobre aquele país. E um dos fatos importantes sobre a BBC é que ela foi fundamental na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Existem estudos que dizem que sem o apoio da BBC seria impossível a guerra ser vencida pelos aliados. Claro que é um dos aspectos, né, de toda a guerra, ela é muito complexa, teve o desenvolvimento das bombas atômicas, mas em vários momentos foi muito importante a transmissão a partir de Londres de informações para a Europa que tinha sido ocupada pelos alemães. A França, a Bélgica, a Holanda, todos esses países foram invadidos e não existia comunicação de massa para comunicar com a população civil que estava isolada nessas áreas, nesses territórios. Enquanto que a BBC ela conseguia transmitir para toda a Europa o sinal de rádio. Bom, o segundo exemplo que eu gostaria de trazer é sobre o Instituto Confúcio, que ele é um órgão de divulgação cultural ligado ao Ministério da Educação da República Popular da China. Eu não sei se todos vocês conhecem o Instituto Confúcio, ele é menos conhecido que a BBC, eu acredito, e o Instituto Confúcio ele é uma iniciativa que, segundo o próprio governo da China, ele tem 4 objetivos principais, que é difundir a língua chinesa pelo mundo, o mandarim, né? Claro que são várias línguas que tem na China e várias variantes também do que é o tradicionalmente conhecido como chinês, mas principalmente o mandarim, que é a língua oficial da República Popular da China. O segundo objetivo, segundo o governo chinês, é promover a cultura da China como um todo, as tradições, as filosofias, né, o modo de viver da China. O terceiro é estimular o intercâmbio estudantil. Então, o Instituto Confúcio, ele faz e ele promove muito intercâmbio entre as instituições que ele atua nos outros países e instituições de ensino chinesa. E o quarto objetivo, que faz um pouco parte do terceiro e do primeiro também, mas eu gostaria de destacar, é que o Instituto Confúcio ele aplica provas de proficiência em chinês, em mandarim, no mundo inteiro. Então ele é um órgão bem reconhecido por fazer isso. Existem outras iniciativas de outros países que são muito próximas ao que o Instituto Confúcio é para a China. E eu até anotei aqui uma lista dos mais conhecidos. O Instituto Camões, que é português, né, que é sobre cultura portuguesa, o Conselho Britânico de Cultura Inglesa, britânica, a Aliança Francesa, ela é muito conhecida, tem em Porto Alegre. Na verdade, eu acho que quase todos esses têm em Porto Alegre. Eu trabalhei numa empresa que ensinava francês, então a gente falava muito da Aliança Francesa, ela tem uma presença enorme em muitos países do mundo. A Sociedade Dante Alighieri, de cultura italiana, o Instituto Cervantes, que é espanhol, e o Instituto Goethe, que também tem em Porto Alegre, né? Todos nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece? Por que eu gostaria de destacar a China? Primeiro, porque o Instituto Confúcio ele é o mais novo de todas essas instituições. A Aliança Francesa, eu sei que ela é centenária, e boa parte desses eles existem há bastante tempo. O Instituto Confúcio ele surgiu neste século, em 2004. Mais precisamente no dia 21 de novembro de 2004. É o dia que eu tô gravando este vídeo aqui, não vai sair no mesmo dia, mas fazem exatamente 18 anos que surgiu o primeiro Instituto Confúcio em Seul, na Coreia do Sul. E de lá para cá, existem centenas de Instituto Confúcio. O dado que eu achei mais recente dizia que existe mais de 480 instituições dessa, em todos os continentes, e em dezenas de países diferentes, e aqui no Brasil tem nas 5 regiões e em instituições tanto públicas quanto privadas. Como é que funciona basicamente? Uma universidade que quer receber um Instituto Confúcio, ela faz uma parceria com uma universidade daqui, faz uma parceria com uma instituição lá da China. E assim, vem professores de lá para ensinar mandarim para os alunos. A URGS, ela tem o seu Instituto Confúcio. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, quando eu ia no campus do Vale, tinha bem próximo ali o prédio das letras, bem no meio do campus do Vale, o Instituto Confúcio da URGS. E claro que existe muita controvérsia sobre a atuação desses institutos, né? Tem universidades que reclamaram e até desistiram da ideia de sediar um instituto, dizendo que a China estava espionando, que aquilo fazia parte de um poderio, de uma tentativa de dominação
cultural e roubar, também eles foram alguns acusados de roubar propriedade intelectual. Enfim, tem toda uma série de questões polêmicas envolvendo isso. No entanto, é um exemplo de que um país que ele está se projetando para o mundo, digamos assim, ele tem uma importância como potência, ele precisa também projetar a sua cultura, a sua comunicação, para as pessoas conhecerem o que é aquele país, terem acesso à informação, terem acesso a dados. Bom, qual é a minha ideia depois que eu falei sobre essa introdução geral falando da BBC e do Instituto Confúcio? Nós aqui no Brasil precisamos ter um órgão parecido. Um órgão que, de certa medida, funcione como uma BBC ou como um Instituto Confúcio. Esdras, o Lula já falou que ele vai transformar a EBC numa BBC. Até o próprio nome, né? Empresa Brasileira de Comunicação, tenta imitar um pouco o nome da BBC. Gente, claro que não é nada parecido, a minha ideia não é nada parecido com a ideia do Lula. E a EBC, ela foi fundada lá em 2007, no governo do Lula, para juntar, né, para congregar vários órgãos que tinha a Rádio Nacional, uma rádio de uma universidade aqui, um jornal ali e outras coisas, e juntar tudo na mesma empresa. Só que desde lá, ela não evoluiu para ser alguma coisa mais do que um simples panfleto do governo de ocasião. A gente vê que no governo do PT, eles ficavam fazendo propaganda da Dilma, do Lula, e agora no Bolsonaro também, é uma propaganda ideológica do governo, que inclusive eles compraram mais recentemente novelas da Record para passar, novelas que a Record passa e repassa em canal aberto o dia inteiro, né, várias vezes, a Record reprisa 3, 4 vezes cada novela, e a TV Brasil comprou a novela para repassar no canal deles. E outra coisa também que tem uma grande polêmica sobre a EBC é sobre repassar o campeonato paulistão da segunda divisão, também que eles compraram direitos e eles têm um gasto milionário, um prejuízo para passar o Paulistão. Então, qual é a minha ideia? Pegar essa estrutura de comunicação que o Brasil já tem e transformar isso principalmente numa ideia de que a gente vai produzir comunicação em outros países. Nós vamos levar essa empresa, essa estrutura de comunicação, para como se fossem correspondentes e a partir de lá eles produzirem informações para o Brasil, desses países, e do Brasil para os países que eles estão localizados, como a BBC Brasil faz, por exemplo, aqui no Brasil, onde tem uma sede aqui no Brasil, né, em São Paulo, e existe também os repórteres brasileiros que moram lá em Londres e que eles ficam produzindo conteúdos da Inglaterra para o Brasil e também levam coisas do Brasil para lá. Então a ideia basicamente é levar a cultura brasileira, a língua, o português, música, literatura, artes plásticas, coisas de rádio e TV, as próprias novelas que eu falei. Traduzir as novelas e levar para os outros países. Eu sei que muitas, principalmente as da Globo, são compradas por vários canais de outros países, mas o Brasil deveria estimular isso. O Brasil deveria ser, o governo brasileiro ou o Estado brasileiro deveria ser um grande promotor das novelas, dos filmes, do audiovisual brasileiro mundo afora. Além disso, também promover comercialmente o Brasil, né? Claro, a gente tem interesses comerciais a serem defendidos e é muito importante que os países que recebam essa iniciativa sejam mais abertos a receber transações comerciais com o Brasil, né? Comprar produtos brasileiros, vender para o Brasil a preço mais barato, tudo isso também envolve uma estratégia de posicionamento do Brasil frente ao mundo. Também intercâmbios científicos, né? Promover as universidades brasileiras, os estudos das universidades brasileiras, os nossos programas de pós-graduação, que muitas vezes, infelizmente, a direita critica demais, mas às vezes acaba jogando o bebê junto com a água do banho, né? Tem muita produção de ciência interessante no Brasil que precisa ser reconhecida e seria legal se esses países eles atendessem ao chamado do Brasil e valorizassem mais isso e mandassem pesquisadores para cá trabalhar nas universidades brasileiras também. E por último, claro, gente, trazer, né, daí eu falei bastante sobre o mandar para o outro país a cultura brasileira, mas também trazer de lá para cá, né? Comunicar, ter uma base de brasileiros, de jornalistas, de pessoas que trabalham na comunicação do Brasil, para trazer informações para o Brasil destes países que seriam os principais que sediariam isso.
E quais países? Por que eu tô falando de trazer informações? A minha ideia original era ser focado na América Latina e na África. Por quê? Primeiro porque se a gente pensar a construção do mundo, de uma hegemonia brasileira ou de uma projeção do Brasil para o exterior, é muito importante a gente saber quais países a gente pode influenciar e que a gente tem até uma determinada legitimidade histórica e cultural por sermos próximos, por ter uma cultura parecida. Então nós não vamos tentar influenciar o Turcomenistão ou o Vietnã, uma coisa que está muito longe da gente. Não, nós vamos tentar influenciar aqueles países. Aqui na América Latina são nossos irmãos e alguns países africanos que também são muito próximos culturalmente da gente, por toda a influência que a gente recebeu da África. Então, eu pensei em algumas cidades de alguns países que poderiam receber essa instituição, a nossa BBC barra nosso Instituto Confúcio, primeiramente, e eu pensei em 5 cidades da América Latina, né, que eu acho que seria interessante receber. Buenos Aires, na Argentina, Asunción, no Paraguai. O Paraguai é um país que tem um enorme intercâmbio com o Brasil. Santa Cruz de la Sierra, que é a cidade maior e mais rica da Bolívia. Bogotá, na Colômbia, mais no norte da América do Sul, para falar ali para os países como a Venezuela, o Equador, que estão já mais virados para o norte. E também na cidade do México, é claro. A cidade do México, ela é a segunda maior cidade da América Latina, depois de São Paulo, e ela tem uma influência enorme ali no Caribe, né, em toda aquela região que fala espanhol, e também até para os próprios hispânicos que moram nos Estados Unidos. Essas seriam as 5 cidades que seria muito interessante ter essa iniciativa de comunicação do Brasil na América Latina. As primeiras, claro, depois a gente pode consolidar e ampliar isso para todos os países da América Latina. E na África? Bom, levando em consideração que a África ela tem os países que são praticamente irmãos do Brasil, como Angola, mas também tem países que foram colonizados por outras potências, que não Portugal, mas também seria interessante a gente manter um laço cultural muito forte. Conhecer esses países, saber de sua cultura e também levar a cultura brasileira para lá. Então, na África eu separei 6 países que seria interessante ter, 6 cidades, para receber essa iniciativa. As 2 primeiras é Maputo, no Moçambique, a capital de Moçambique, e Luanda, em Angola, que, claro, são os 2 grandes países que falam português, que foram colônias de Portugal, e de onde vieram muitos dos negros escravizados para o Brasil, são de lá. Então, muita da nossa cultura africana a gente herdou desses países que foram colônias de Portugal e que, infelizmente, vinham as pessoas para cá escravizadas. Depois, 2 cidades de língua inglesa, de 2 países, dos principais países que foram colônias da Inglaterra, que seria interessante ter na África do Sul, então eu separei aqui Joanesburgo, e também em Laos, na Nigéria. Laos ela é a maior cidade da África toda. Há alguns anos atrás, a região metropolitana de Laos ultrapassou a cidade do Cairo, no Egito, e se tornou a maior metrópole africana. Então lá vive milhões e milhões de pessoas, a língua, né, da colonização é inglesa, então claro que eles têm muitos dialetos, mas seria muito interessante a gente ter um contato muito forte com a Nigéria. Até porque, segundo uma estimativa da ONU, até o ano de 2100, a Nigéria ela será o 2º país mais populoso do mundo. A população dela cresce exponencialmente, enquanto que a da China vai encolher quase pela metade. Então, a Nigéria ela vai ser o 2º país mais populoso do mundo. E isso é de uma importância gigantesca. E também, ali na costa onde hoje é a Nigéria e o Camarões, era conhecido como a Costa do Ouro e tinha um outro nome também que agora eu não me lembro, mas muitos dos escravizados que vieram para o Brasil também eram daquela região, a Costa de Daomé, se eu não me engano, que era onde vive o povo Yorubá. Então, assim, a gente tem uma influência muito grande do povo Yorubá, por exemplo, a religião africana, de matriz africana, o candomblé, ele é de origem Yorubá. Tem muitas palavras também que a gente usa na língua portuguesa que derivam da língua Yorubá. E também uma coisa que eu lembrei, só uma curiosidade aleatória, que no Museu Nacional, que pegou fogo em 2018, se não me engano, foi o ano que o museu pegou fogo, tinha o trono de Daomé, que era um rei desta região, que ele tinha dado para o Dom Pedro II de presente, e era um trono muito bonito, feito
de madeira, era assim todo esculpido, e ele queimou no Museu Nacional, infelizmente. Mas isso é só uma curiosidade aleatória. E depois tem os 2 países outros que eu separei de língua francesa, que seria muito importante ter também uma presença cultural brasileira lá. O primeiro país é a República Democrática do Congo, então ele é um país bem grandão, no centro da África, ele tem uma população muito grande e ele é um país culturalmente muito rico, ele é uma floresta, tem, né, o país não é só uma floresta, mas tem uma floresta enorme no centro da África, na bacia do Congo, e Kinshasa, que é a capital do país, ela é a maior cidade do centro da África, uma cidade que está se desenvolvendo muito e que tem uma importância para todos os países ali do meio do continente africano, próxima à linha do Equador. E por último, a última cidade também de língua francesa, que eu gostaria de destacar, que seria importante a gente ter uma presença cultural muito forte lá, que é Dakar, a capital do Senegal. Eu acho que bastante pessoas já ouviram falar de Dakar por causa do rally, né, que começava na Europa e terminava em Dakar. Dakar, ela é a maior cidade da costa ocidental da África. Ela era a capital da África francesa no período colonial, então ela possui uma influência bastante grande para vários países dali da África Ocidental que falam francês. Inclusive, é lá que tem a sede do Banco do Banco Central da África Ocidental, que vários países que usam o franco da África Ocidental, e a sede é lá em Dakar. Também, Dakar é próxima de Guiné-Bissau, que é outro país que foi colônia de Portugal, que tem uma população que fala português, mas como ele é um país muito pequeno, eu acredito que seria mais importante a gente ter uma representação forte culturalmente em Dakar do que propriamente no Guiné-Bissau, mas como eles são ali pertinho, poderia ter um grande intercâmbio. Bom, então, essa é a minha proposta para o livro amarelo, a criação de poderíamos dizer assim, uma missão brasileira de promover a cultura ao redor do mundo. Claro que esses países que eu citei primeiramente seria só o início daquilo que a gente tem que construir em relação ao mundo, de comunicação do Brasil, de cultura brasileira, de levar o Brasil para os outros países e também ter uma comunicação mais certa dos nossos vizinhos, aumentando o conhecimento que a gente tem sobre eles. Muitas das vezes, infelizmente, a gente sabe mais de países que estão muito distantes, como a própria China, o Japão, a Coreia, e a gente deixa os nossos vizinhos aqui esquecidos e a gente não sabe o que está acontecendo aqui do nosso lado. Então eu espero que vocês gostem dessa ideia. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da minha ideia, quais as ideias de vocês que vocês têm para o livro amarelo, né, e sobre as áreas de vocês, ou o que vocês esperam também de comunicação no livro amarelo, de jornalismo, de cultura, que é basicamente naquilo que eu me formei, né? Então, deixe aqui nos comentários, curtam esse vídeo se vocês gostarem, espalhem para os seus amigos e até a próxima!